PAICV Notícias. São 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Jornal da Tarde para esta quinta-feira. Vamos aos títulos. Primeiro-Ministro avisa que não pode haver descontinuidade nas ligações interilhas no dia em que o PAICV acusou o governo numa declaração política de não defender o interesse público no tocante aos transportes interilhas. Produto Interno Bruto aumentou 7% no ano de 2021, aponta contas nacionais anuais definitivas publicadas hoje pelo INE. Entra hoje em vigor o PCFR, que começa a ser aplicado em fevereiro com efeitos retroativos. Levar as mulheres para o mundo das tecnologias é o propósito do Chapter Human in Tech em Cabo Verde, anunciado hoje no workshop sobre robótica e inteligência artificial. A Seleção Nacional de Handball disputa hoje as meias finais do CAN da modalidade frente à Argélia. Chefe do governo diz numa mensagem de encorajamento que vamos para ganhar. Kremlin acusa NATO de querer intimidar a Rússia com manobras militares. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento destas e outras notícias. E edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, bem-vindo a este jornal. Não pode haver descontinuidade nas ligações interilhas, disse hoje o Primeiro-Ministro, questionado a propósito de mais uma avaria do navio Dona Tututa. O chefe do governo adianta ainda que a aquisição dos 2 novos navios vai acontecer, mas leva o seu tempo. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, relativamente à aquisição dos navios. Um deles deverá ser construído de raiz, levará o seu tempo. Estamos no mercado também a fazer pesquisas para encontrar melhores soluções. Eu digo sempre que os navios não estão no supermercado à mão para serem adquiridos, portanto isto tem um processo de fazer boas compras e compras que sejam sustentáveis. Isto vai acontecer. Quanto à questão de avarias, isto é algo que tem que ser tratado diretamente com a empresa, que é a concessionária, para garantir que não haja descontinuidade nas ligações interilhas. Se um navio se avaria, outro tem que entrar na linha para garantir o serviço. Ulisses Correia e Silva, questionado esta manhã na praia sobre as dificuldades de ligações marítimas interilhas. O navio Dona Tututa foi rebocado na madrugada de hoje do porto do Tarrafal de São Nicolau para São Vicente, onde será reparado. Os passageiros que não puderam embarcar ontem viajaram hoje no navio Criolla. É má a situação do país em termos dos transportes interilhas. Assim entende o grupo parlamentar do PAICV em declaração política apresentada esta manhã no Parlamento. Para o maior partido da oposição, a responsabilidade cabe ao governo, que não tem sabido defender os interesses públicos. Uma acusação refutada pela maioria, que afirma que os dados estatísticos apontam melhorias introduzidas nos setores marítimo e aéreo. José Pedro Santos tem os pormenores. Numa declaração política contundente à situação do país e relativa aos transportes aéreos e marítimos interilhas, o grupo parlamentar do PAICV atribui exclusiva responsabilidade ao governo do MPD. Demis Almeida, em nome da sua bancada, afirma que os cabo-verdianos estão sendo sacrificados pelo Executivo Nacional a favor de interesses de grupos privados, sentença deixada pelo deputado na derradeira parte da sua intervenção. As responsabilidades por esta má situação dos transportes domésticos, aéreos e marítimos é primeiramente do governo do MPD e do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que quer num caso, quer noutro, não tem defendido os superiores interesses do país e dos cabo-verdianos, preferindo antes sacrificá-los no altar de interesses estritamente comerciais e de grupos privados. Para os parlamentares do maior partido da oposição, a reestruturação da Companhia Aérea de Bandeira ditou a criação de um monopólio das linhas domésticas que, por motivos vários, acabaram por votar ao isolamento de parcelas do território nacional. Decorre, por um lado, de uma estratégia puramente comercial, de operar voos tendencialmente cheios, reduzindo os custos e otimizando os lucros, e, do outro lado, dos insuficientes investimentos da companhia aérea monopolista,
que, apesar de ser participada pelo Estado em 30% e cogerida por um administrador indicado pelo Governo, não cumpriu a promessa de colocar nas linhas aéreas nacionais, regionais africanas e intercontinental 6 aeronaves novas e modernas, designadamente 2 ATR 72-600, 2 Embraer 190 e 2 Twin Otters. A operadora só registou em Cabo Verde 2 aeronaves 72-600, sendo que muitas vezes opera com apenas uma destas aeronaves. Com a mesma visão crítica, o PSV considera má o quadro dos transportes marítimos. O deputado Demis Almeida diz que o setor continua a regredir por incumprimentos por parte da empresa concessionária do plano de investimentos que ficou obrigada, não obstante as extraordinárias garantias financeiras colocadas à sua disposição pela adenda assinada com o Estado. Denúncias que o grupo parlamentar do MPD rotula de desgastas e desfasadas da realidade, pontua Aniceto Barbosa. O colega deputado Demis sabe, mas já foi publicado diploma que regula a base de concessão do Serviço Público de Transporte Aéreo Regular Interno de Passageiros, Carga e Correio. É um decreto-lei número 5/2023 que está publicado, inclusive, no site de AAC. Ora que não está fala de movimentação de passageiros na Cabo Verde. Cabo Verde, nesse momento, no ano 2023, registra o maior volume de passageiros de todos os tempos realizados na Cabo Verde foi no ano 2023, graças à política de transporte implementado, cerca de 1 milhão de passageiros que movimenta aeroportos de Cabo Verde. Portanto, colega deputado Demis, também nesse aspecto, assim, é que está muito ciente em relação ao aumento de 22% em relação ao ano anterior. A contribuição da UCID no debate foi essencialmente para exigir ao Governo medidas de políticas capazes de melhorar o sistema de transporte interilhas. António Monteiro considera essa a responsabilidade do Governo. Não soube cuidar porque não fez questão de exigir aquilo que deveria ser exigido para que as ilhas tivessem a garantia das ligações aéreas e marítimas, independentemente de um ou noutro momento, podermos aceitar que são máquinas e que podem avariar e, consequentemente, num ou noutro momento, podermos ter uma ruptura pontual. Mas nós aqui não temos rupturas pontuais. Nós temos rupturas constantes. E isto tem que ser ultrapassado. É preciso encontrarmos medidas de políticas de transportes aéreos e marítimos que nos conduzam a bom termo. O ministro Jorge Santos, em representação do Governo, admite que os transportes não funcionam a nível desejado pela nação cabo-verdiana, mas as estatísticas confirmam melhorias assinaláveis. Tivemos um crescimento no número de passageiros nos aeroportos de Cabo Verde no primeiro trimestre de 43,6%, correspondendo a um aumento de cerca de 656 mil passageiros. E no segundo trimestre, um aumento de cerca de 15,6%, correspondendo a um aumento de cerca de 600 mil passageiros. Esta é que é a justificação. É à volta desses resultados é que eu penso que o debate tem que se centrar sobre a avaliação das políticas de transporte. Os cabo-verdianos estão melhor servidos, a indústria do turismo está melhor servida, o país e a sua economia têm resultados dessa mesma política pública dos transportes. Jorge Santos reafirma que, apesar das melhorias registradas no setor marítimo, com benefício para os cidadãos e as empresas, o compromisso do Governo é continuar a trabalhar a eficiência dos sistemas de transportes interilhas. A sessão de hoje foi também marcada pela declaração política da UCID, com o deputado António Monteiro a considerar um atentado ao presente e ao futuro de São Vicente o facto de a ilha não ter um plano diretor municipal. O deputado diz-se igualmente preocupado com o que classifica de instabilidade laboral na ilha. A falta de um plano diretor municipal, bem assim como dos planos subsequentes, afigura-se-nos como um atentado ao presente e ao futuro de São Vicente que já deveria ter sido travado. A responsabilidade da tutela nesta matéria é mais do que evidente. Uma política urbanística devidamente pensada e enquadrada com a orografia da ilha
poderá dar aos munícipes uma região que pode almejar aproximar-se da cidade de Mónaco. São Vicente enfrenta muitos outros desafios, lembra o deputado, apontando o desemprego jovem como um dos maiores males sociais da ilha. Muitos jovens e não jovens enfrentam dificuldades em encontrar trabalho adequado, forçando muitos deles a procurar a imigração quando conseguem e, quando não, a engrossar o exército dos desempregados, cuja taxa média ronda, segundo os dados da INE, os 10,8%. Convém aqui chamar a atenção do Governo para a instabilidade laboral que se vive no setor da indústria conserveira, devido a uma possível falência da empresa Atum em Espanha. Solicitamos ao Governo que se inteire do assunto, procurando, na medida do possível, encontrar possíveis soluções que possam salvaguardar as centenas de postos de trabalho que muitos jovens em São Vicente. A mesma percepção tem o deputado do PAICV, João do Carmo, para quem São Vicente não vive bons dias, tudo acusa por causa de um modelo caduco e gasto. Está provado que o modelo MPD no governo autárquico, MPD no governo nacional é um modelo gasto, é um modelo que já não serve à ilha de São Vicente. É hora de mudança no poder autárquico em São Vicente. São Vicente precisa, neste momento, de todos os são vicentinos. Nós estamos a dialogar com os são vicentinos para que, juntos, possamos promover esta mudança. Quem não se revê na radiografia social e económica de São Vicente, feita pela UCID e pelo PAICV, é a bancada do MPD. Vander Gomes considera inaceitável que a avaliação de desenvolvimento de São Vicente seja feita com base na percepção individual de cada deputado. E se os senhores querem dados, vão lá alguns dados. São Vicente é a ilha que mais reduziu a pobreza extrema em Cabo Verde. Reduziu de 13,7% para 4,7%. São Vicente reduziu consideravelmente a pobreza absoluta. Não é obra do acaso, é fruto de um grande trabalho do Executivo a nível nacional e quer a nível local. São Vicente tem 34% dos negócios de todo Cabo Verde. Só está atrás da Ilha de Santiago, com uma dimensão geográfica muito maior do que São Vicente. E para dizer que Santiago tem 39% dos negócios nacionais, enquanto São Vicente tem 34%. É obra do acreditar dos empresários no Governo e na Câmara Municipal. E no período da ordem do dia, o Parlamento discutiu a proposta de lei que aprova o regime jurídico dos serviços digitais e comércio eletrónico na generalidade. O Ministro da Indústria, Comércio e Energia assegura que o novo regime jurídico vai garantir igualdade no tratamento das empresas fixadas no território nacional e internacional. José António dos Reis junta-se a nós em direto. Muito boa tarde, José António. Boa tarde, Humberto. Dizer que Alexandre Monteiro começou por justificar a pertinência da proposta de lei com a necessidade de enquadrar a oferta de serviços digitais, incrementar a atividade dos operadores do comércio eletrónico e, consequentemente, melhorar a competitividade de Cabo Verde no plano internacional. Visa prevenir ou fazer cessar de forma célere e eficaz a publicação ou manutenção online de conteúdos ilegais, num sentido amplo, como sejam, a título de exemplos, conteúdos terroristas ou de incitação ao ódio, conteúdos relacionados com o abuso sexual de menores, a promoção ou comercialização de produtos desconformes ou contrafeitos ou a utilização não autorizada de elementos protegidos por direitos de autor. Por outro lado, foram tidas em conta as vantagens associadas à consolidação num único diploma de regulação legal de várias matérias. O governante reafirma ainda que a proposta de lei salvaguarda os direitos dos consumidores e dos investidores, respondendo às preocupações do grupo parlamentar do PAICV em como a lei discrimina as empresas nacionais em detrimento dos que estão fixados fora do território nacional. O ministro da Indústria, Comércio e Energia esclarece que a proposta de lei em debate vem conferir igualdade no tratamento.
O regime supletivo do IVA que referi só se aplicará às grandes empresas que se recusem ao registro em Cabo Verde. E é um aspecto muito importante, que a implementação do IVA no comércio eletrónico é precisamente um instrumento através do qual se garante igualdade de tratamento entre empresas cabo-verdianas e as empresas que estão fora do país a fornecer bens e serviços no mercado cabo-verdiano. Estamos neste momento, sem esse regime, estamos a privilegiar as empresas fora do país a colocar bens e serviços no mercado cabo-verdiano em detrimento de empresas estabelecidas no país. Sem uma tributação eficaz dessas grandes empresas, do nosso ponto de vista, não há concorrência desleal. Sem uma tributação eficaz dessas grandes empresas, há, aliás, uma concorrência desleal sem essa. Sem essa proposta de lei, que neste momento, como já dissemos, está em debate aqui na Casa Parlamentar na generalidade. O Ministro da Indústria, Comércio e Energia realçou ainda que a proposta de lei sobre os serviços digitais e comércio eletrónico pretende contribuir para a modernização de Cabo Verde, contribuindo para a materialização da agenda digital, tornando cada vez mais a economia cabo-verdiana mais ágil e orientada para os cidadãos e para as empresas. A discussão, como já dissemos, prossegue no período da tarde. Ainda falta cerca de 1 hora de debate sobre esta proposta de lei. Depois haverá também a aprovação, o período de votação, para além da aprovação também de projeto de resolução. Agradecimentos, José António dos Reis. Os trabalhos na Casa Parlamentar para acompanhar a partir das 15 horas aqui na Rádio de Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva presidiu na manhã desta quinta-feira a cerimónia de abertura do workshop sobre robótica e inteligência artificial. O evento faz parte do lançamento oficial da Women in Tech em Cabo Verde, que visa reforçar e impulsionar a igualdade de género no setor tecnológico. Ernestina Lopes. O workshop Robótica e Inteligência Artificial reúne especialistas nacionais e internacionais de renome para discutir os conceitos fundamentais, as aplicações práticas e as mais recentes inovações nestas áreas. Que vão estar aqui hoje a partilhar as suas experiências, os seus percursos nessas áreas de robótica e inteligência artificial. Igualmente vamos ter demonstrações de casos aplicados aqui em Cabo Verde na inteligência artificial e robótica, que será feito por empresas nacionais e também pelo laboratório da UNICEV. O evento faz parte do lançamento oficial da Human Tech em Cabo Verde, que visa sobretudo reforçar e impulsionar a igualdade de género no setor tecnológico, conforme disse Mayra Silva, embaixadora da Human Tech em Cabo Verde, ONG sem fins lucrativos, que está presente em mais de 48 países. Que é capacitar mais de 5 milhões de mulheres até 2030. Este ano vamos reforçar o nosso plano de atividade para iniciarmos o mais breve possível para trazer tudo que é ferramenta para ajudarmos as mulheres a estarem também no mundo tecnológico. É esse reforço que queremos fazer, por isso que vamos fazer esse lançamento. Uma iniciativa aplaudida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva na sequência da abertura deste evento tecnológico. Já temos uma representação interessante, podemos aumentar ainda mais e com esta iniciativa do Women in Tech, que é uma iniciativa da sociedade civil, o que é muito bom, trazer cada vez mais meninas, mulheres, jovens para o mundo da tecnologia, da ciência, do digital, porque isso cria, primeiro, maior capacidade de inclusão, de equilíbrios, mas do potencial também. Nesse leque de atividades está programada para esta sexta-feira uma doação de materiais escolares e tecnológicos na Escola da Chada Grande Frente. A entrega será feita pela Human Tech de Portugal. E o chefe do governo preside hoje à tarde, em Assomada, a apresentação do projeto de melhoria da conectividade e das infraestruturas urbanas financiado pelo Banco Mundial. O município de Santa Catarina de Santiago, sozinho, vai beneficiar de um pacote de 40 milhões de dólares para a reabilitação e asfaltagem de vias de várias estradas, como é o caso de Arribada, Pingo Chuva, Saltos, cuja importância é realçada pela edil Jacira Monteiro.
é uma reivindicação dos vários presidentes de Câmara que foram passando aqui no município de Santa Catarina e dos munícipes que também usam diariamente essa estrada. Aqui, entretanto, já ceifou vidas de jovens, de crianças, porque todo o trajeto é feito por uma estrada com grandes deficiências. É uma estrada que não só vai servir Santa Catarina, mas também que une, que liga ao município de Santa Cruz. Jacira Monteiro revela que outra intervenção prevista é a estrada que liga Fundura e Ribeira da Barca, que também vai ser intervencionada. É uma vila pescatória que tem tido problemas também no escoamento dos produtos. Nós estamos a pensar, por exemplo, um pescador que vai pescar e depois traz o produto até chegar ao centro da cidade, até se fazer o devido escoamento, é preciso fazer-se também em condições de segurança. Quem fala de Ribeira da Barca, que é uma vila pescatória muito conhecida, também vai falar de Rincão, que também vai ter a melhoria não da conectividade, porque Rincão já conta com uma excelente estrada asfaltada, mas neste momento vai sofrer, claro, positivamente, com a reabilitação do centro de Rincão. O projeto de melhoria da conectividade e das infraestruturas urbanas abrange outras ilhas e vai ser apresentado esta tarde na localidade de Ponte de Calabaceira, em Assomada. O Instituto Nacional de Gestão do Território prevê cadastrar 250 mil prédios na Ilha de Santiago, um número que poderá dobrar ou triplicar. A informação foi avançada pela presidente do INGT, que hoje fechou o acordo com as restantes câmaras municipais da Ilha de Santiago, representadas pelo presidente da Associação dos Municípios de Santiago e pelo presidente da Associação Nacional dos Municípios do país. O cadastro vai ser o acelerador do desenvolvimento, diz Germénio Fernandes. Edneia Barros. A operação de execução do cadastro predial no terreno na Ilha de Santiago, que deverá arrancar em março próximo, trará ganhos diversos que vão impulsionar o desenvolvimento sustentável, disse o presidente da Associação dos Municípios de Santiago e também presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva. Ganhos desde nível social. O cadastro mexe todos os dias com as pessoas, com a vida das pessoas, mas é não só a nível social, também a nível econômico também. Mas também, sobretudo, a nível ambiental. E com tudo isso diríamos que estaríamos também a garantir um desenvolvimento sustentável. Santiago é uma ilha de peso com uma realidade complexa, afirma o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Herménio Fernandes, que é também presidente da Câmara Municipal de São Miguel, defende por isso que é fundamental que se conheça o território para se avançar com as melhores medidas de desenvolvimento. O cadastro vai ser um grande acelerador de desenvolvimento, porque não há desenvolvimento em nenhuma parte do território nacional se não tivermos melhor conhecimento e não estivermos melhor organizados para também podermos fazer um planeamento arrojado e ambicioso do território. Portanto, o cadastro veio em boa hora, está alinhado com aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável e o cadastro também é um outro instrumento importante para a diminuição da pobreza absoluta e a eliminação da pobreza extrema em Cabo Verde. A expectativa é alta, diz a presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território, Ilse Amarante, destacando a importância do engajamento dos municípios nesse processo. Para a Ilha de Santiago, nós temos uma projeção de cerca de 250 mil prédios, mas, como tivemos na conversa anterior, estamos quase com certeza absoluta de que, pela experiência das outras ilhas, iremos ter um dobro ou até triplo do prédio projetado. Essa projeção ela é feita com base no registro predial, no número do registro predial e no número dos registros matriciais e dos polígonos que nós temos estado a trabalhar e fornecidos pelos municípios. Mas a consciência que nós temos é que com certeza iremos ter mais prédios do que aquilo que foi projetado. Segue-se a preparação para o arranque da operação de execução do cadastro predial na Ilha de Santiago dentro de pouco mais de um mês, com a previsão para a sua conclusão em finais de 2025. A execução do projeto de cadastro predial em Santiago envolve mais de 110 técnicos. O financiamento é do Banco Mundial, avaliado em $3.750.000.
O Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, PCFR, do pessoal do Regime Geral da Administração Pública entra hoje em vigor. A nova tabela salarial começa a ser aplicada em fevereiro, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública assinala que estão previstos novos instrumentos de desenvolvimento profissional. Enquanto que no PCCS de 2013, apenas o pessoal técnico, que é o pessoal com habilitações literárias que confere o grau de licenciatura, é que tinham possibilidade de desenvolver-se por via da promoção. Com o plano de carreiras, funções e remunerações, não existe essa distinção entre o pessoal técnico e o pessoal não técnico. Todos os funcionários, portanto, o de apoio operacional, o assistente técnico e o técnico que estejam a desempenhar funções permanentes e estejam integrados em regime de carreira, poderão desenvolver-se profissionalmente, ou seja, evoluir profissionalmente. Edna Oliveira identifica duas possibilidades, a evolução horizontal e a vertical, em que o desenvolvimento profissional acontece por vias do acesso a novas posições remuneratórias mais elevadas ou então a categorias mais complexas, e a evolução vertical por via de mudança funcional. Qual é que é a grande diferença no tocante ao desenvolvimento profissional comparativamente com o PCCS de 2013? No PCCS de 2013, a mudança de nível remuneratório dependia da realização de um concurso. Portanto, o funcionário teria que preencher um conjunto de requisitos, sendo que um deles era a participação num concurso de acesso. Por via deste novo plano, a mudança das posições remuneratórias dentro da mesma categoria não depende do concurso, ou seja, é feito com isenção de concurso. A ministra lembra que as instituições e os organismos do Estado têm até 24 de junho para fazer a adaptação dos estatutos do pessoal ao PCFR. A Lei de Bases do Emprego Público, publicada no mês de março do ano passado, estabeleceu que, publicado o plano de carreiras, funções e remunerações, as instituições e os organismos do Estado deveriam proceder à adaptação dos estatutos do pessoal do quadro especial e do quadro privativo dos institutos públicos no prazo máximo de 180 dias a contar desta publicação. Ou seja, se o PCFR foi publicado dia 24, significa que até 24 de junho essa adaptação deve ser feita. O PCFR substitui o PCCS de 2013. Uma hora e 28 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A Seleção Nacional de Handebol está a um passo de chegar pela segunda vez consecutiva à final do Campeonato Africano. Para isso, há que vencer hoje a Argélia em jogo das meias finais, marcado para as 17h30. Toda a equipa está confiante na vitória. Convicção expressa por jogadores e selecionador ao jornalista Bem-vindo Neves, depois do treino realizado ontem à noite. É a última barreira que falta transpor para Cabo Verde chegar mais uma vez à final do CAN. Esse derradeiro obstáculo chama-se Argélia. A equipa técnica nacional já analisou os seus pontos fortes e sabe bem que caminhos trilhar para atingir o objetivo. A defesa da Argélia é uma defesa 6-0, mas é uma defesa bastante móvel. Os segundos defensores trabalham ali muito na dissuasão ao central e, portanto, nós temos que ter muito cuidado com essas linhas de passe para que não fiquemos surpreendidos e não perdemos bola, porque um dos pontos fortes da Argélia é realmente as transições, ataques rápidos, e nós temos que ter ataques muito seguros. Temos que fazer poucas falhas técnicas para possibilitar que a Argélia tenha menos situações de transição, e depois na defesa eu espero uma defesa como nós temos mostrado nos últimos jogos, coesa, solidária, e eu penso que esse será o nosso ponto forte a explorar, para nós também podermos fazer transições. Se Cabo Verde ganhar hoje, avança pela segunda vez consecutiva para a final da Copa Africana de Handebol, mas também garante o pódio e estará de olhos nos Jogos Olímpicos. Razões de sobra para a equipa estar super motivada. Os níveis de motivação não podiam estar mais altos. Conseguimos o nosso primeiro objetivo. Eu sinto que os atletas não estão satisfeitos com essa conquista, querem mais.
e agora estamos a um pequeno passo de chegar à final. Portanto, é mais um sacrifício a nível do esforço que os atletas vão fazer, mas penso que está ao nosso alcance. Fizemos um jogo igual aos jogos que temos feito anteriormente, acreditando naquilo que somos capazes de fazer e com muita ambição. Eu acho que poderemos estar na final. Jorge Rito, o técnico português de 60 anos que orienta a Seleção Nacional de Handball, ele que está ao serviço da equipa cabo-verdiana há 3 meses. Edmilson Araújo é um dos laterais esquerdos da seleção. O jogador que milita no Sporting de Portugal tem feito boas exibições e promete manter o nível frente aos argelinos. Eu quero continuar nosso trabalho na ganha jogos para não chegar na final e para não levar a nossa cara outra vez mais alta. A seleção está em grande nível, só vitória, e Pipo também tem estado com um bom desempenho, é para continuar até aquele final. Sim, claro, o desempenho não creio tudo manter até final, para não continuar a ganhar jogos e não chegar ao nosso objetivo que é final e para não ganhar. A equipa técnica tem todos os jogadores disponíveis. O jogo com a Argélia começa às 8h30 da noite, hora aqui do Egito, 17h30 em Cabo Verde. Se a seleção vencer, avança para a final, onde irá encontrar Egito ou Tunísia. Essas duas seleções medem forças também hoje. E o chefe do governo está confiante em como a nossa seleção de handball vai voltar a estar numa final do CAN. Vamos ganhar, diz Ulisses Correia e Silva numa mensagem de incentivo para as meias finais de hoje. Vamos fazer tudo para chegarmos à final. Uma mensagem de encorajamento, de força, porque o resto, os nossos atletas, os nossos jogadores, a equipa técnica, a federação, já deram provas suficientes, porque já estivemos no Mundial, somos vice-campeões da África, portanto vamos para mais uma competição para ganhar. Primeiro-ministro confiante na vitória. O jogo de Cabo Verde frente à Argélia acontece às 17h30. Resultados a acompanhar aqui na RCV. E a Seleção Nacional de Futebol entra em campo segunda-feira para a disputa das oitavas de final com a Mauritânia. Moisés Évora está connosco em direto desde Côte d'Ivoire. Moisés, boa tarde. Como decorrem os treinos, Moisés? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Vamos ter mais um treino hoje às 16 horas, hora local, 15 horas em Cabo Verde. Ontem foi dia de descanso, também para algum relaxamento, e notou-se claramente também muito convívio entre a caravana e cabo-verdianos que constantemente se dirigem ao hotel onde está a Seleção Nacional. Então, Cabo Verde hoje com mais um treino, já pensando na partida do dia 29 frente ao Mauritânia. Mauritânia, como se sabe, é uma seleção que tem conseguido subir ultimamente muitas infraestruturas na Mauritânia viradas para o futebol, e é claro que os resultados começam a aparecer. A Mauritânia pela primeira vez consegue a passagem à fase seguinte num campeonato africano e pela primeira vez consegue uma vitória, e foi frente à Argélia. A seleção da Mauritânia quer continuar a fazer história frente a Cabo Verde, mas é um facto que a seleção nacional está a atravessar um bom momento, tem muitos argumentos, e a esperança é que Cabo Verde consiga seguir em frente, consiga ultrapassar esta barreira chamada Mauritânia. No seio da caravana, tudo muito tranquilo, tudo muito confiante, ou então todo o staff, todos os elementos estão confiantes num bom resultado na próxima segunda-feira. E já temos também o quadro de jogos que teremos nos oitavos de final. Importa realçar que a Costa do Marfim conseguiu também o passaporte, foi mesmo no cair do pano que Marrocos venceu Zâmbia por 1-0 e assim segue em frente com 3 pontos. Seleção da casa, a seleção da Costa de Marfim. Houve também muito barulho após o jogo entre Marrocos e Zâmbia, porque a equipa da casa então conseguiu
de forma muito complicada e difícil seguir em frente. Mas vamos então aos resultados de ontem. Tivemos então Namíbia 0, Mali 0, África do Sul 0, Tunísia 0 e Marrocos 1, Zâmbia 0, Tanzânia 0, RD Congo 0. Seguem então para os oitavos de final as seguintes equipas. Primeiro jogo que podemos aqui destacar Cabo Verde, Mauritânia, obviamente. Temos Angola, Namíbia, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Guiné Conakry, Egito, RD Congo, Senegal, Costa de Marfim. Senegal, como se sabe, é o campeão da África. Ainda Mali, Burkina Faso, Marrocos, África do Sul. Os jogos dos oitavos de final e Cabo Verde sonha com a passagem à fase seguinte. Muito boa tarde. Muito boa tarde, jornalista Moisés Évora. E o primeiro-ministro não vai a Abidjan assistir o jogo das oitavas de final dos Tubarões Azuis, que acontece na segunda-feira. Ulisses Correia e Silva torce para que a seleção nacional chegue à final, dando-lhe a oportunidade de lá estar pessoalmente. Não irei porque eu tenho uma missão oficial à Itália, mas estarei a acompanhar e espero que os Tubarões Azuis possam chegar à final, aí sim estarei na final. Seria um feito inédito à Seleção Nacional de Futebol chegar à final do CAN. Estamos todos na torcida para que assim seja desta vez. O Presidente da República, que tinha anunciado que ia estar nas oitavas de final a acompanhar os Tubarões Azuis, já não vai poder estar presente por motivos de força maior. Foi o que apuramos junto da assessoria de imprensa. De recordar que a Cabo Verde Airlines vai operar um voo charter Praia Abidjan Praia, encomendado pela agência de viagem Girassol Tours na segunda-feira, com o objetivo de proporcionar aos adeptos cabo-verdianos a oportunidade de apoiar a Seleção Nacional de Futebol no jogo das oitavas de final do CAN 2023. O voo, que é realizado com o patrocínio do Governo e da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, tem partida às 8 horas da segunda-feira e o regresso à 1 da madrugada do dia 30. Os bilhetes custam 45 escudos. Doravante, Cabo Verde, 45 mil escudos. Doravante, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe passam a cooperar no domínio da Justiça através de um memorando de entendimento rubricado hoje na praia entre as duas ministras dos dois países. O protocolo abarca áreas que vão desde a modernização da Justiça aos direitos humanos. Joana Lopes. Termina hoje a visita de 4 dias da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe a Cabo Verde, mas os laços de cooperação e de trabalho são reforçados com um longo caminho a percorrer doravante, sobretudo no setor da justiça. Caminho cujo percurso já está traçado no protocolo da cooperação assinado pelas duas governantes, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, com o essencial dos domínios da cooperação. Eu falaria de intercâmbio de experiências, de conhecimento em várias áreas, desde a inteligência policial, a inteligência financeira, a modernização dos serviços de registros de notariado, os direitos humanos, o quadro jurídico também, o interno. Nós partilhamos, estamos a propor uma cooperação estreita do ponto de vista daquilo que é a jurisprudência, a doutrina também produzida. Estamos a tratar e a também promover a parte que tem a ver com assistência mútua do ponto de vista daquilo que é a instalação de alguns serviços. A ministra são tomense, Ilza Vaz, destaca o facto dessa cooperação sul-sul no setor da justiça entre os dois países ser pioneira. Mas esta é a primeira vez que vamos começar a falar da justiça sul-sul, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Através do memorando de entendimento que lhe assinamos hoje, espelhamos aquelas que são as nossas preocupações, as nossas ambições, os nossos desafios e, sobretudo, a vontade de partilharmos conhecimento, saber, tecnologia, o que sabemos fazer, cada um do seu lado, e que tem feito. Então, um dos objetivos também
é trabalharmos no reforço do sistema judicial informatizado. O processo eleitoral, a inteligência financeira do ponto de vista da criminalidade, um problema que os dois países enfrentam, são áreas que podem ser densificadas, já que os dois estão em regiões vulneráveis com desafios a nível do Golfo da Guiné. No que concerne aos registros e notariado, há desafios vários a nível da CPLP, que exige trabalho a nível da convergência normativa, assegura a governante cabo-verdiana. A questão que se coloca, a segurança documental, que também está na agenda, portanto, temos é que, ao nível da CPLP, trabalhar para que haja convergência, eu diria convergência normativa, e a todos os níveis, para que possamos estar todos alinhados e desenvolver políticas públicas que terão que ir ao encontro da expectativa das nossas populações. Uma oportunidade que também serviu para a Ministra da Justiça cabo-verdiana agradecer a São Tomé e Príncipe pela decisão tomada de isentar os descendentes de cabo-verdianos do pagamento de emolumentos para o acesso à nacionalidade e documentação. Termina hoje a visita da Ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe ao nosso país. Na Ilha da Boa Vista, em 2023, a Câmara Municipal recolheu mais de 70 cadáveres de cães mortos por envenenamento na via pública. João Mendes, vereador da Saúde Pública, afirmou que a autarquia ainda não sabe quem estava a cometer este ato, que considera bárbaro, uma vez que o processo de investigação está em curso. Reportagem da Arieta Barros. No ano passado, a Câmara Municipal de Boa Vista recolheu cerca de 70 cadáveres de cães na via pública na ilha. Segundo o vereador da Saúde Pública, João Mendes, a instituição tem registrado dezenas de queixas de moradores. A Câmara Municipal tem um conhecimento das artes bárbaro que tem sido acontecendo a animais. E na Ilha de Boa Vista, praticamente em quase todos os povoados, tem que acontecer. A Câmara Municipal para receber queixas, sim, e a Câmara Municipal trabalha na remoção de aqueles cachorros mortos, cadáveres que fica largado na meio de cidade. Mais ou menos não recolhe mais de 70 cadáveres de cachorro por envenenamento, principalmente nas zonas urbanas. E segundo é o relato da população, um tipo mascarado que estava a fazer esse trabalho. Não. João Mendes afirma que a autoridade policial já tem conhecimento através de denúncia apresentada pela idilidade e que o processo de investigação está em andamento. A Câmara Municipal também denuncia esse ato na polícia, também não apresenta nosso ato também na Polícia Judiciária. Agora cabe a Judiciária de fazer esses tramos e seguir o processo. Mas ainda nunca tive um feedback o que é que foi feito. Mas não tenho tido contacto sempre, porque esta frente sempre tem andamento o processo. O vereador adianta ainda que, junto com outras entidades, estão a fazer um trabalho de sensibilização. Também não tenho feito um esforço, um trabalho de comunicação junto com outras entidades da ilha, tais como Ministério, Delegacia de Saúde, Associação Narina e a Delegação Escolar. Trabalhando mais no ato também de sensibilizar e de passar mensagem, porque nós não temos necessidade de envenenamento de cachorro na via pública e nas zonas urbanas. Em 2023, mais de 70 cães foram mortos por envenenamento na Ilha da Boa Vista. João Mendes, vereador da Saúde Pública, sublinha que nos últimos 6 meses a autarquia não tem registrado queixas de morte de cães na via pública. Encontra-se na Brava uma técnica social da Câmara Municipal de Oeiras, Portugal, para apoiar a Câmara Municipal da Ilha das Flores na realização de um diagnóstico social no quadro de uma parceria existente entre as duas instituições. É uma notícia que vamos conhecer em pormenores em outros serviços informativos. E este ano a autarquia do Sal disponibiliza 2.500 contos para ajudar os grupos do Carnaval 2024 e mais 1.000 contos em prémio para
para os grupos oficiais e de animação. Este ano, Maravilhas do Sul de Santa Maria sairá às ruas de Santa Maria na noite de segunda-feira sem competição, enquanto os tradicionais grupos Pacheperloa e Gaviões desfilam na terça-feira nos Espargos. É a outra notícia para desenvolver nos próximos serviços informativos. Professores e valores para uma sociedade saudável é o tema que o grupo dos professores de Mindelo traz para o Carnaval deste ano. Hoje a Rádio de Cabo Verde foi saber dos preparativos para o desfile que acontece no dia 10 de fevereiro. Também desenvolveremos esta notícia em próximos serviços informativos da Rádio de Cabo Verde. E na atualidade internacional, o Kremlin acusou a NATO de querer intimidar a Rússia com o início esta semana dos maiores exercícios militares da Aliança Atlântica desde a Guerra Fria. São exercícios sem precedentes e não escondem a razão pela qual são organizados, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, acrescentando que a Rússia não se sente intimidada e conhece as infraestruturas militares da NATO, que descreveu como uma aliança criada para o confronto. Isto prova mais uma vez que a Rússia estava certa quando o seu presidente Vladimir Putin falou das profundas preocupações em relação à segurança da Rússia durante este lento processo de aproximação das infraestruturas militares da NATO às fronteiras russas, explicou Peskov. 13 horas mais 46 minutos. Recordemos os títulos. O primeiro-ministro avisa que não pode haver descontinuidade nas ligações interilhas no dia em que o PAICV acusou o governo numa declaração política de não defender o interesse público no tocante aos transportes interilhas. O Produto Interno Bruto aumentou 7% no ano de 2021, aponta contas nacionais anuais definitivas publicadas hoje pelo INE. Entra hoje em vigor o PCFR, que começa a ser aplicado em fevereiro com efeitos retroativos. Levar as mulheres para o mundo das tecnologias é o propósito do Chapter Women in Tech em Cabo Verde, anunciado hoje no workshop sobre robótica e inteligência artificial. A Seleção Nacional de Handball disputa hoje as meias finais do CAN da modalidade frente à Argélia. Chefe do governo diz numa mensagem de encorajamento que vamos para ganhar. Kremlin acusa a NATO de querer intimidar a Rússia com manobras militares. Humberto Santos, na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, na técnica Dão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 temos os títulos com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.